Bom dia, graça e a paz a todos, irmãos. Estamos aqui hoje reunidos neste domingo para mais um estudo na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos pela confiabilidade, do estudo. Gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, o bloquinho de anotação, porque hoje a nossa aula tem como título Lentes corretas para enxergar a realidade. O objetivo da nossa aula é alcançarmos a compreensão de como o cristão justificado enxerga a realidade e vence os desafios da vida. Queridos, antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos na Tua presença os nossos corações, gratos pela possibilidade de estudarmos a Tua Palavra, pela liberdade que o Senhor nos concede. Nos ajuda, Senhor, a compreender este estudo, nos ajuda e nos dá coragem para que possamos botar em prática tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nós somos gratos por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses dias difíceis, de pandemia, de confinamento, onde nós temos muitas dificuldades para enfrentar o dia a dia, nós temos a solidão, as aflições, os medos e angústias. Isso tudo abala a nossa fé, isso tudo perturba a nossa alma, rouba a nossa esperança, a nossa paz. Então o estudo de hoje é para que a gente possa alcançar e compreender a realidade que estamos vivendo e fortalecer a nossa fé, fortalecer os princípios bíblicos para que a gente possa enfrentar o dia a dia com mais facilidade, com mais determinação e vitória. Bom, eu creio que quando a gente alcançar essa realidade que o próprio Senhor Jesus já nos concedeu na Palavra de Deus, esse desafio vai ser bem sucedido, vai ser alcançado. Vamos abrir a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 21, no verso 7 ao verso 19. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus fala a respeito do princípio das dores. A palavra do Senhor diz o seguinte: perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues nas sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que lhe irão de responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Veja bem, queridos, o Senhor Jesus, Ele descreveu aqui vários sinais que contemplam a extensão do tempo, desde o período que o Senhor Jesus falou, nos dias atuais, e vai perdurar até a volta do Senhor Jesus. Essa realidade que o Senhor Jesus descreveu, nós vivemos hoje. A epidemia que nós vivemos hoje já teve outras, como a peste, teve a gripe espanhola,
Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Todas essas coisas, elas já são retratadas pelo Senhor Jesus como coisas que virão. E Ele nos dá aqui algumas instruções que nós devemos seguir quando essas coisas acontecerem, quando as tribulações chegarem até nós. Ele diz assim, no verso 8, tenham cuidado para não serem enganados. Porém, não vão atrás deles. Veja bem, os enganadores, eles serão minimizados quando nós conhecemos a palavra de Deus. E ele diz assim, não vão atrás deles. Então, o que nós temos que fazer? Estudar a palavra do Senhor para que esses enganadores não venham nos alcançar, ou que nós não venhamos a segui-los, né? Ele também instrui a gente para isso, olha. Quando ouvirem guerras e revoluções, não fiquem assustados, não tenham medo. Ele está dizendo para nós, não temos medo, não tenha medo. Eu já estou dizendo isso para que vocês já fiquem avisados, ó, guerras, epidemias vão acontecer. Ele diz aqui também, olha, vocês serão presos e perseguidos. Isso irá acontecer para que vocês deem testemunho. Aí ele diz, não, tomem a decisão de não se preocuparem com o que irão responder. Então ele já está nos instruindo, olha, vão ser perseguidos, mas é para testemunho. É para testemunho. Então, veja bem, irmãos, muitos irão morrer. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Isso abala. Mas ele diz assim, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu estou tomando conta de vocês com todo. Não se preocupem. Não se preocupem, confiem. Por quê? Porque é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Ele está dizendo o seguinte aqui, tudo isso acontece, é a realidade que estamos enfrentando. Confia, nenhum só fio de cabelo de vocês, da cabeça, vai se perder. E a perseverança é o caminho, porque vocês ganharão a sua alma. Olha, irmãos, ganhar a alma não quer dizer ganhar a salvação. Ganhar a alma aqui é guardar a sua alma para o Senhor. É o momento em que nós conseguimos vencer o mundo, porque o mundo não vai nos abalar. Na Escola Bíblica Dominical do domingo passado, nós aprendemos lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, o que vence o mundo é a fé. A perseverança e a fé andam de mãos dadas. Por isso que o perseverante vai conquistar a sua alma, porque de mãos dadas com a fé, nós vamos vencer o mundo, nós vamos guardar o nosso coração, a nossa alma. Veja bem, amados, são diretrizes que o Senhor falou diante da realidade que nós devemos seguir, confiar que nós estamos na palma na mão do Senhor e Ele não vai permitir que nós venhamos a perecer. Então a realidade, ela já estava predita, não podemos nos abalar com ela, nós vamos enfrentá-la com a perseverança. Agora eu pergunto assim, como que a gente pode fortalecer a nossa fé, a nossa convicção e essa perseverança? Veja bem, irmãos, eu já dei esse estudo falando sobre as dádivas que a justificação pela fé nos concede. E eu acredito que nesse momento é oportuno da gente reforçar, porque ao longo desse estudo nós vamos fortalecer a nossa fé, a nossa convicção e também nós vamos ver o caminho que nós podemos alcançar mais perseverança. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5. Nós vamos estudar do verso 1 ao verso 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja bem, queridos, nós vamos agora passar ponto a ponto dessa graça que alcançamos através da justificação pela fé. Primeiro nós temos que entender o seguinte: quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, nós alcançamos a graça de ter os nossos pecados perdoados. Os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Ele nos perdoou, pagou a nossa dívida do pecado, Ele nos libertou também do poder do pecado que exercia sobre a nossa vida, e nós temos a esperança que nós vamos ficar livres da presença do pecado em nossas vidas. A justificação, ela é mais do que um perdão do pecado que nós alcançamos. A justificação é uma declaração que nós, pecadores, diante do nosso Deus, somos justos. Nós alcançamos pela justificação um status de justo diante do Senhor. Então, quando ele fala assim, justificados, pois, pela fé, essa justificação, ela nos concede dádivas, ela nos concede graça. É como um presente dentro de um outro presente. O presente é a justificação. E nós temos dentro da justificação algumas dádivas que ela nos concede. A primeira delas é, temos paz. Essa paz quer dizer o seguinte: éramos inimigos de Deus antes de alcançarmos o Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus fazer parte da nossa vida. Agora nós somos amigos do Senhor, podemos ser amigos íntimos do Senhor, temos paz com Ele, porque Ele diz assim: com Deus, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé. Essa é outra graça que nós alcançamos, a possibilidade de ter acesso ao Senhor, porque nós temos paz com Ele agora. Esse acesso ao Senhor é que nós temos que desenvolver um relacionamento com o Senhor, um relacionamento sincero e íntimo. Nós podemos chegar diante do Senhor e contar as aflições que nós estamos passando diante dessa epidemia, os medos que nós temos, as inseguranças, a falta de emprego, a solidão. Nós podemos chegar diante dele, conversar com ele com sinceridade, e nós estaremos desenvolvendo uma intimidade. Essa é uma graça que a justificação nos permite. A outra é que, com esta graça na qual estamos firmes, gente, quanto maior é o nosso relacionamento com o Senhor, mais firmes na fé estaremos, mais convictos daquilo que nós estamos fazendo, ou daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Uma outra coisa, um outro presente que está contido dentro dessa justificação pela fé é a capacidade de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Veja bem, nós adquirimos através da justiça pela fé um senso de glorificação, um senso de bendizer ao Senhor. E essa esperança de bendizer ao Senhor é por quê? Porque Ele vai fazer através de nós e em nós. Em nós, quando nós formos transformados na medida do nosso relacionamento com o Senhor, e através de nós, quando nós testemunharmos do Senhor, quando nós glorificarmos o Senhor num culto de adoração na igreja, ou até mesmo no nosso lar, ou nesse momento virtual que nós estamos passando, nós adorarmos ao Senhor. Isso foi um senso, uma qualificação que o Senhor concedeu a nós através da justificação, para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. E aí ele diz o seguinte, e não somente isso. Veja bem, queridos, o Senhor nos deu uma coisa imponderável, uma coisa que o ser humano jamais pensou, que é a capacidade de gloriarmos nas tribulações. Isso é uma coisa que não dá para entender. Como que nós vamos glorificar o Senhor, até nos alegrar no momento de tanta dor, tanta angústia?
nessa pandemia toda. Como é que a gente consegue fazer isso? Pela graça. Nós, por nós mesmos, não temos condição, mas a graça nos concede essa possibilidade de glorificar o Senhor nesses momentos difíceis. Aí ele diz assim, sabendo, olha, se você sabe, maravilhoso, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, que essa glorificação que nós temos condição de fazer nas tribulações, ela vai produzir na gente a perseverança. Lembra aquela perseverança lá que o Senhor Jesus falou? Se nós tivermos perseverança, nós vamos ganhar a nossa alma? Pois é, essa perseverança nós conseguimos em meio à tribulação. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Lucas 21, do princípio das dores que nós estamos passando, nós somos capazes de produzir a perseverança porque Ele nos dá a graça de, nesses momentos, glorificar o Senhor. E essa perseverança, ela está de braços dados ou de mãos dadas com a fé. Por quê? Porque eu vou trazer a esperança, a mente, aquilo que me traz a esperança. Vou trazer à minha mente a possibilidade de enfrentar. Como? Eu estou passando essa pandemia e eu não sei o que fazer. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Essas palavras vêm para nos motivar a resistir, a não sucumbir diante dessas dificuldades. A mesma coisa quando nós nos relacionamos com o Senhor, que é aquela graça da justificação lá atrás que nós falamos, do nosso relacionamento. Se nós fizermos isso todo dia, buscar com sinceridade, nesse momento de dificuldade a gente chama a palavra de Deus e diz assim, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Olha, eu busco o Senhor, eu converso com o Senhor, eu habito nesse esconderijo. Eu não visito o Senhor, eu estou lá nesse esconderijo. Então o que acontece? Isso vai me fortalecer para me resistir, para me persistir no caminho que essa tribulação vai passar. Mas veja bem, amados, essa perseverança que nos faz alcançar a nossa alma, garantir que a nossa alma é do Senhor, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo de fortalecer essa alma, de trazer para nós a experiência. Porque diz assim, a tribulação produz esperança, a perseverança, e a perseverança produz a experiência. No momento em que estamos passando para a tribulação, que nós estamos chamando a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou colocar a minha fé em ação, mais eu vou experimentar do Senhor. Mas no momento dessa experiência é quando nós nos entregamos ao Senhor por completo. Quando não há mais a resistência de falar assim, eu ainda consigo fazer com minha força. Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente, aí nós vamos experimentar do Senhor, com milagres, com a expectativa de que tudo vai passar, com um refrigério no momento da dificuldade. Ele abre porta, ele faz maravilhas, ele cura, ele vai mudar o nosso caráter nesse momento. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente pode, tudo aquilo que a gente acha que deve, vai ser mudado. O nosso caráter vai ter outros objetivos. Nós vamos pensar aquilo que a Bíblia diz que nós temos que pensar. Nós vamos saber que eu não posso nada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, eu entrego a minha vida e meu caráter é mudado. E essa experiência, ela vai produzir uma esperança. Essa esperança, queridos, é uma esperança que nos dá a convicção. Eu sei que basta uma palavra do Senhor e tudo se transforma. Eu sei que eu vou ver milagres. Eu tenho a convicção de que eu vou conseguir a minha graça. Eu vou conseguir a minha bênção, eu vou conseguir o meu emprego, eu vou conseguir guardar a minha saúde, eu vou conseguir passar por essa pandemia, eu vou conseguir. Essa não é uma esperança que vai além daquilo, se Deus quiser. Não, não é se Deus quiser, é uma convicção. A esperança a Bíblia nos retrata que é a fé. É a fé voltada para frente, é a fé que
que olha para frente. Isso é esperança. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Olhando para frente. Eu sei que basta uma palavra do Senhor e tudo se transforma. Essa é a esperança. E ela diz que, ora, essa esperança não nos decepciona. Por que essa esperança não nos decepciona? Justamente, eu sei porque sei. E aqui diz, não decepciona, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, aqui ele não está falando assim, a esperança ela não vai nos decepcionar porque Deus está nos amando mais, porque nós passamos por essa tribulação toda e nós vamos vencer. Não, não é questão de amor gostar. É a própria essência do Senhor que vai ser derramada no nosso coração. E essa essência que não vai nos dar a convicção de que basta uma palavra do Senhor e tudo se transforma. Esse desenrolar da transformação do nosso caráter, do nosso crescimento espiritual, é tudo administrado pelo Senhor. Nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos, mas o Senhor faz conosco no transcorrer da tribulação. E aí a gente pensa assim, eu lendo aqui, está faltando alguma coisa. Não falou de santidade. Olha, irmãos, Paulo mesmo fala que é impossível nós sermos justificados se a santificação não estiver junto. Não dá para desassociar a justificação da santidade. Elas caminham juntas. Então, em todo momento aqui que o Senhor está trabalhando a nossa vida, Ele está tirando a impureza e nós estamos nos santificando mais. E nessa graça final que Ele derrama o amor sobre as nossas vidas, essa graça final é a transformação do nosso caráter mais um pouquinho, com mais intensidade, porque ele diz o seguinte lá em 1 Coríntios 13, a tríade, né? Fé, esperança e amor, que ele fala que dos três o amor é o maior, porque é a própria essência do Senhor nas nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança é aquela fé olhando para frente na certeza de que chegará um momento em que nós não vamos estar mais na presença do pecado. Chegará um momento em que nós vamos estar desfrutando de um corpo incorruptível, que nós vamos poder glorificar o Senhor como o Senhor merece ser glorificado. Essa esperança é a fé olhando para frente. Mas de todas elas o amor. O amor porque é a própria essência do Senhor nas nossas vidas. Quando nós formos glorificados, nós vamos ter o caráter de Cristo. Nós vamos ter o plano do Senhor completo nas nossas vidas. Veja bem, essas informações que foi dadas aqui, que muito rápido, eu poderia falar minuciosamente, mas a gente traz uma visão da realidade agora. O Senhor Jesus lá em Lucas nos fala de todas as coisas que nós vamos passar. E diz que nós temos que confiar no Senhor, porque nenhum fio de cabelo vai se perder da nossa cabeça. E ele diz que nós temos que ter a perseverança para ganhar a nossa alma. Aqui nós verificamos que a atribulação que ele predisse lá é o caminho para nós alcançarmos a perseverança. E aqui, com a justificação pela fé, ele nos concede a graça de que essa perseverança seja trabalhada na nossa vida para nós ganharmos a nossa alma. Então, como que nós temos que olhar essa realidade que nos foi colocada? Nós temos que olhar com uma outra ótica, com outro óculos, né? Como a palavra de Deus diz que nós temos em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar o que é bom, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então nós vamos mudar o nosso pensamento quando a gente estuda a palavra de Deus e vermos que nós vivemos no mundo às avessas. Porque o que é tribulação para o mundo é uma tragédia. Uma pandemia para o mundo é uma tragédia. Não deixa de ser uma tragédia, mas para o cristão ela é mais do que isso. Ela é a possibilidade de nós alcançarmos a vida eterna,
a possibilidade de nós alcançarmos uma transformação de vida. Então ela é muito mais do que isso. A ótica que nós temos que ver a realidade é a possibilidade do Senhor trabalhar nas nossas vidas, de nós experimentarmos do Senhor, de nós vivermos uma graça imerecível com mais propriedade. Nós vamos ver a presença do Senhor na nossa vida. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que alcançar esse entendimento, ter essa visão de mundo, porque quanto mais nós alcançarmos a transformação da nossa mente, nós olharmos para a realidade com outros olhos, mais fortalecidos nós estamos para enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque a palavra é a verdade. A palavra é a nossa força. A palavra é o nosso alvo. Veja bem, amados, nós temos que estar submetidos à palavra de Deus. Estamos confiando, vivendo, andando sobre ela. Ela é o nosso caminho. Então nós temos que estar submetidos e temos que andar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. Nós temos que buscar o conhecimento, o estudo através da escola bíblica dominical, o estudo da palavra que vai nos fornecer essa visão da realidade, que vai além da tragédia do mundo. Ela vai com a possibilidade de transformação de alma. O que nós temos que observar, amigos e amados, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não tem nada que acontece na nossa vida que não for permissão do Senhor. Nós temos que ver que podemos grandes coisas, não por nós mesmos, mas porque nós fomos justificados, e essa justificação nos dá dádivas maravilhosas para nós não nos abalarmos diante das adversidades. Nossa aula tem como objetivo, como nós colocamos, de alcançarmos a compreensão de como o cristão justificado enxerga a realidade e vence os desafios. Nós temos que ver essa realidade como uma possibilidade de crescimento espiritual, como uma possibilidade de nós estarmos mais perto do Senhor, experimentar do milagre do Senhor nas nossas vidas. Amados, não percam a oportunidade de abraçar a graça que o Senhor nos concedeu. Não percam a oportunidade de entendermos que o Senhor pode tudo nas nossas vidas. Ele que está no controle. E que essa realidade não pode nos abalar. Porque o Senhor é conosco, está nos dando condição de perseverar. E nós iremos vencer. Encerramos essa aula, amados, com um abraço muito grande a vocês, clamando ao Senhor que essas palavras possam alcançar o reforço necessário. Quando nós descobrimos quanto nós podemos, porque somos justificados, e vivermos a glória do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Um beijo, fique na paz do Senhor.